Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal Vamos Falar de Ações e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar tratando um pouquinho sobre a busca por retornos reais que o investidor tem. Ou seja, a gente vai pegar alguns ativos aqui e vamos comparar a rentabilidade passada deles descontada a inflação. Que a inflação aí a gente vai tratar um pouco sobre ela, mas praticamente acaba desvalorizando o nosso poder de compra, desvalorizando a nossa moeda. Então precisamos entender se a rentabilidade que estamos enxergando em tela é realmente aquilo que está crescendo, se o nosso patrimônio está crescendo ou não. Como sempre, o conteúdo é educativo, não tem intenção de recomendação de compra ou venda de ativos. Os ativos citados aqui, eles são para fins didáticos, apenas exemplos. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre o que é a inflação e como ela é medida no Brasil. Trazendo para uma frase muito simples, inflação é o aumento dos preços. E no Brasil a gente usa esse indicador que é o IPCA, calculado oficialmente pelo IBGE, é considerada a inflação oficial do país. E esse indicador aqui ele faz uma cesta de alguns produtos e serviços e a evolução dos preços você pode estar encontrando com detalhes no site do IBGE. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai lá, faz uma pesquisa no orçamento das famílias e fazendo uma breve pesquisa no Google, a gente encontra que mais ou menos a distribuição dos pesos dessa cesta, que é o IPCA, está concentrado entre 19% e 22% em alimentação e bebidas, 20% a 22% em transportes, habitação, saúde e cuidados pessoais, outras despesas pessoais, educação, comunicação, etc. Aqui você pode ver que são serviços essenciais para o brasileiro. Então, alimentação e bebidas todo mundo precisa consumir, transportes de alguma forma todo mundo consome, por exemplo, através dos combustíveis, que recentemente nós tivemos uma alta do petróleo, acabou encarecendo combustível como gasolina, diesel. A habitação, afinal estamos falando de aluguel, condomínio, energia elétrica também está incluso nessa cesta aqui. E enfim, outras despesas que são essenciais para as famílias aqui brasileiras. Mas tratando de investimentos e de rentabilidade real, nós utilizamos esse índice para calcular ela. Afinal, a rentabilidade real não é nada mais do que a rentabilidade nominal do nosso investimento, aquilo que ele rendeu. Por exemplo, você aplicou num CDB que rendeu 15% no ano, descontada a inflação, que você pode estar consultando no site do IBGE. E olha só que interessante, entrando aqui na calculadora do cidadão, eu peguei um período de 10 anos, aqui de janeiro de 2015, terminando em dezembro de 2025, com um valor de R$100. Se eu corrigisse de forma composta pelo IPCA, atualmente esse valor seria de R$182, uma evolução de 82% de forma composta. Ou seja, isso aqui é uma forma da gente entender como o nosso poder de compra ele vai caindo conforme o tempo vai passando. Isso é natural das moedas. Mas então, como se proteger do IPCA? Se a gente está num universo de investimentos e nós queremos ter um futuro mais confortável, é natural a gente querer entender como que a gente pode fazer, como que a gente pode investir para se proteger da inflação e manter o nosso poder de compra. E é por isso que eu vou fazer algumas simulações com alguns ativos e também trazer algumas dicas para o investidor. Então, utilizando aqui o site do Investidor 10, nos últimos 10 anos, pelo período selecionado aqui, o IPCA ficou por volta de 62,22%. Se eu filtrasse o CDI, é claro que o CDI ele fica acima do IPCA, até porque a Selic é uma ferramenta monetária para controle da inflação. Então é natural que se espere que o CDI ele tenha uma rentabilidade superior ao IPCA, mas a gente vai ver também que não é sempre que isso aconteceu. Vamos supor então que você foi lá e investiu o seu recurso em um CDB de 100% do CDI. Como que foi o seu rendimento nesse período e qual foi o retorno real dele? Afinal, uma coisa é você olhar o rendimento nominal, falar que o CDB rendeu nos últimos meses 15%, só que não adianta nada se a inflação for, por exemplo, 15% ou superior. Como que o CDI, então, se comportou frente à inflação e qual seria o retorno real desse indicador? Então eu peguei também um período de 2015 até 2025, os últimos 10 anos para trazer essa informação, e aqui o CDI realizado de cada ano. Aqui, então, se você puxar qual era a Selic da época, você vai ver que o valor é um pouquinho diferente, porque isso aqui foi o que realmente aconteceu, né? A Selic meta traz um objetivo para os bancos repassarem juros e o CDI ele acaba acompanhando esse objetivo que é a meta. Mas o realizado foi isso. Então aqui, se você observar, tem cada ano
de CDI desde 2015, terminando em 2025. E o que nós vemos aqui foi que em 2020 e em 2021, apesar de nós termos um CDI com uma rentabilidade positiva de 2,76% ou 4,42% devido à queda brusca da Selic na época, nós temos um retorno real negativo. Isso porque o IPCA dos mesmos anos foi superior. No caso de 2020 foi 4,52% e 10,06%. Então, utilizando esse tratamento aqui de entendimento, nós vemos que nos últimos 10 anos, em média, o CDI ele rendeu IPCA mais 3,95%. E a mediana, ou seja, o valor do meio, que isso aqui é interessante olhar a mediana também, porque ele exclui algumas distorções, como períodos de uma rentabilidade muito alta ou muito baixa, acaba encontrando também um valor bem interessante. E a mediana foi de IPCA mais 5,77%. Em outras palavras, se eu considerar a mediana e você tivesse investido no CDI nos últimos 10 anos, você teria obtido IPCA mais 5,77%, uma rentabilidade real de 5,77%. Ainda se tratando de ativos conservadores, que é o caso do CDB atrelado ao CDI, nós também temos os tesouros. Temos o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e um deles, o Tesouro IPCA+, que você pode filtrar aqui no site do Tesouro Direto. Aqui você vê o rendimento anual dos títulos disponíveis. Por exemplo, o IPCA+, para 2037, tem uma rentabilidade hoje de IPCA mais 7,34%. Como isso aqui funciona? Se você pegar o seu dinheiro e no mercado você for lá e contratar essa taxa de IPCA mais 7,34%, que é a que está sendo negociada hoje, e manter o investimento até o vencimento, ou seja, por 10 anos, você vai ter IPCA mais 7,34%. Se a mediana do CDI se repetir como foi nos últimos 10 anos, você acabaria tendo um rendimento superior ao CDI. Mas nós não sabemos se o CDI vai continuar subindo e o IPCA acabar caindo. Mas muito interessante pensar o Tesouro IPCA, que é uma forma também de você proteger o seu recurso contra o IPCA, que é a evolução dos preços, que é a cesta que a gente acabou de comentar. Um alerta que você tem que ter aqui nesse tipo de tesouro é que ele tem marcação a mercado. Então, se você precisar resgatar antecipadamente, pode ser que você tenha uma surpresa no momento do resgate. É por isso que você precisa saber onde alocar o seu recurso, o que é caixa e reserva de emergência em algo que possui uma marcação a mercado mais fraca, como por exemplo um Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, e aquilo que é mais para o longo prazo, que você pode travar, que você não vai precisar resgatar a qualquer momento, você aí sim pode estar procurando um investimento como o Tesouro IPCA+. Agora que a gente já abordou a categoria mais conservadora dos investimentos, que é a renda fixa, a gente vai entrar aqui na renda variável e vamos falar um pouco de empresas e suas ações. As empresas desempenham um papel importante na economia. Elas produzem, repassam preços, etc. Então elas movimentam a economia. E aí eu selecionei 3 casos que foram vencedores nos últimos 10 anos de empresas que provavelmente todo mundo conhece. Lembrando que não é recomendação, apenas para você entender como cada empresa se desempenhou nos últimos 10 anos, ou seja, eu estou olhando para trás, nada garante que isso vai acontecer de novo no futuro. Então aqui eu separei uma empresa de bens cíclicos, que no caso, por exemplo, é a MAHLE Metal Leve, uma indústria que faz peças para motor a combustão, também está atuando agora um pouco com os carros elétricos. Trouxe também a CEMIG, que é uma companhia de energia, e o Banco Itaú. Então nada mirabolante, peguei ações comuns que você provavelmente já ouviu falar e de empresas que você já viu, como por exemplo, você já viu alguma agência aí do Banco Itaú. Olhando então os últimos 10 anos, como cada uma dessas empresas se comportou. Então vamos começar pela MAHLE Metal Leve. Se você tivesse investido lá na MAHLE Metal Leve R$1.000 há aproximadamente 10 anos, hoje você teria R$ 3.569,40, considerando um aporte único. Na CEMIG, R$ 7.868 e no Itaú R$ 10.971. Isso significa que uma empresa é melhor que a outra e que você com certeza vai ganhar dinheiro investindo nelas? Não, isso não significa isso, tá bom? É apenas um caso de estudo para mostrar que quando as empresas são lucrativas e elas crescem os resultados, elas também conseguem proteger o investidor da inflação, porque elas são principais responsáveis, por exemplo, para repassar os seus custos.
E aqui eu também trouxe uma planilhinha para ficar mais fácil de entender e eu anualizei esse resultado na hora que eu fiz o IPCA 61,23 foi o que eu utilizei, mas ali para 62 fica bem perto, não vai fazer tanta diferença aqui no nosso cálculo. Então nos últimos 10 anos, nessa planilha que eu trouxe, MAHLE Metal Leve entregando 281%, seria equivalente a IPCA mais 8,98%. A CEMIG, 731%, seria equivalente a IPCA mais 17,76%. E o Itaú seria IPCA mais 20,86%. Então, o que você precisa estar atento? Na evolução dos lucros das empresas, no crescimento das suas receitas e também num fator muito importante que é o preço pago. Não saia pagando qualquer preço, nem porque você ouviu que tal empresa aconteceu isso ou aquilo. Não, estude, calcule, coloque um preço teto e entenda que, puxa, se você conseguir IPCA mais 20%, realmente é um retorno muito fora da curva. O Tesouro Direto está pagando IPCA mais 7,3%. Então não vá comprar uma empresa só porque você acha que ela vai entregar. Você precisa entender os resultados, entender o que está acontecendo com a companhia, porque, como se diz, é renda variável. Então ela varia, ela pode ir para cima, para baixo e é totalmente imprevisível. E boa parte desse retorno entregue nos últimos 10 anos, por exemplo, para a MAHLE Metal Leve, veio dos dividendos. Porque se eu for considerar apenas a valorização dos preços, ou seja, você pagou, por exemplo, R$10 e agora está valendo 15, então cresceu 50%. Só que tem que colocar também o dividendo na conta. Se eu considerar apenas a evolução dos preços, em 10 anos, MAHLE Metal Leve cresceu 58,93%. Basicamente, se você tivesse há 10 anos atrás investido R$1.000 em MAHLE Metal Leve e não tivesse considerado o dividendo, hoje você teria R$1.580 aproximadamente. Quando você coloca o dividendo na conta, você reinvestiu esse provento, se você tivesse investido R$1.000 em MAHLE Metal Leve lá atrás, hoje você teria por volta de R$3.938 aproximadamente. Vamos ver como que ficou com as outras duas empresas que eu trouxe aqui para vocês. Nós temos o seguinte: o preço de CEMIG variou nos últimos 10 anos 281%. Quando você coloca o dividendo na conta e o reinvestimento dele, você teria um retorno total de 875%. E aqui, através do Coifin, usando os últimos 10 anos, Itaú, no caso, teve uma variação de preços de 214%, enquanto o total return reportado no Coifin foi de 619%. O que isso aqui ensina pra gente? A questão do reinvestimento dos proventos. Então, na etapa que você está construindo seu patrimônio, pegar o dividendo, colher ele e reinvestir é muito importante, porque isso facilita o efeito de juros compostos. Agora, algumas dicas para os investidores que pode ser útil aí para quem está começando ou para quem está há mais tempo na bolsa de valores. Primeiro ponto, a alocação de ativos. Saiba alocar com os pensamentos adequados, né? Então, se você precisa, sabe que precisa de um valor para ter disponível a todo momento, você não vai travar esse recurso para longo prazo ou não vai investir numa renda variável que oscila os preços. É claro que você vai procurar algo que é mais tranquilo, por exemplo, um CDB que rende Selic e que tem liquidez diária, por exemplo, para no caso de emergência. Segundo ponto, tenha mentalidade de dono. Então não fique vidrado nas cotações que sobem e descem todos os dias. Lembra daquela figura do mercado que o Benjamin Graham trouxe, que ele está ali a todo momento disposto a negociar, comprar ou vender de você, mas que você não é obrigado a fazer negócios. Não é necessariamente que o preço que está aparecendo na sua tela significa que a empresa vale aquilo ou que você ganhou e perdeu dinheiro. Porque muitas vezes, por emoções do mercado, ele pode se comportar de uma forma irracional no curto prazo, jogando os preços todos para cima ou para baixo. Então a mentalidade de dono é uma mentalidade voltada para a operação, para o negócio. Então, como está crescendo os resultados, como está pagando os dividendos. E falando em dividendo, a terceira dica é: reinvista os proventos. Então, em algum momento da sua vida, você está investindo para aproveitar, para usufruir. E aí, nesse momento, você vai sacar os proventos para poder viajar, enfim, fazer o que você quiser. Mas enquanto você está acumulando, faça o reinvestimento da totalidade dos seus proventos para acelerar o efeito bola de neve. E para quem está usufruindo seus investimentos já, uma dica que a gente pode dar é: não gaste a totalidade dos proventos. Reinvista sempre uma parte para proteger o crescimento do seu patrimônio.
para proteger dos efeitos da inflação que eu falei anteriormente. Afinal, se você resgatar tudo, lembre que seu dinheiro perde valor ao longo do tempo. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Se inscreve aqui no nosso Telegram também para ter mais notícias e informações. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.